Eu sei que o que mais tem nessa internet é o bailarino que quer zerar o espacate e ter aquela foto incrível num grande ET, bem rasgado, bem bonitão. Só que aí sempre fica naquela dúvida, como, quando, que momento, o que fazer para trabalhar isso. Pois então, bora falar um pouquinho sobre flexibilidade? E aí, meu povo bailarinístico, como vão vocês? Eu sou a Tamires Reis, personal trainer de bailarinos, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo falando sobre flexibilidade. Porque, gente do céu, se tem uma coisa que nessa internet as pessoas procuram, é sobre como zerar o espacate, né? Então, se você gosta desse tipo de informação, se você gosta também de saber sobre fortalecimento, né, que também é importante fortalecer, tá? Todo mundo tá querendo zerar o espacate, mas é importante fortalecer também. Já aproveita, se inscreve aí no canal, porque toda semana tem vídeo sobre flexibilidade, sobre fortalecimento, tem review, tem vlog também de como que é a minha vida sendo personal trainer, mas também sendo bailarina. Então já aproveita e se inscreve aí. Pois é, meu povo, a partir do momento que a pessoa fala, vou fazer balé, parece que já instala já um drive na cabeça da pessoa, que ela quer fazer um espacate. Então parece que tem tipo um negócio ali, um chip que coloca aqui. Ela quer zerar o espacate, ela quer subir na ponta e ela acha que o balé tem sempre um pé feio, cheio de bolha, né? Parece que é tipo balé, pum, você já pensa nisso. Mas eu, como profissional de educação física, eu também como bailarina, e não só bailarina, faz balé, bailarina profissional, tá? Inclusive ali que me formei, que tirei o meu registro profissional, vivi as dores e delícias da dança, o que eu posso afirmar e já jogar um balde de água fria na sua cabeça de que o espacate não te define como bailarina, tá? Ou seja, você fazendo ou não o espacate zerado, o espacate negativado, não vai fazer diferença na sua vida. Mas como assim, Tamires? Como assim não zerar o espacate? Porque assim, dentro da dança, a gente tem outras capacidades e outras habilidades que são muito mais importantes do que apenas zerar o espacate. Então, meio que no final das contas, zerar o espacate é muito mais uma coisa de ego do que uma coisa que realmente vai te fazer, por exemplo, girar pirueta. Mas como eu sei que é um sonho, e realmente tem muita gente que tem o sonho mesmo de zerar o espacate, não só para dança, mas enfim, porque quer zerar o espacate pela vida, hoje eu vou comentar um pouquinho sobre vocês, né, explicar aí e tentar desmistificar algumas coisas. Primeira coisa, existe uma premissa que parece que quando a pessoa começa a fazer balé, ela já acredita que para você começar a fazer sua aula de balé, você precisa fazer alongamento. Mas não é só isso. Alongar e aquecer são coisas um pouco diferentes. O fato de você estar alongando o seu músculo, por exemplo, sentar e fazer espacate, você não está aquecendo, porque o aquecimento, como o nome diz, ele é aquilo que faz com que você esquente o corpo, né? E aí, falando em termos, principalmente em relação ao treinamento esportivo, que é a minha área de atuação profissional, né, fora da dança, é o momento em que você aumenta a sua frequência cardíaca, né, você já fica um pouco mais ofegante, isso sinaliza o seu cérebro, ele sinaliza para o seu corpo de que ele precisa de sangue ali na região, porque você vai começar a fazer um exercício. Você vai precisar, né, de sangue na sua musculatura, porque você vai começar a se mexer. E também é uma forma de avisar as suas articulações de que você também vai precisar expor ela em movimentos que não são normais, digamos assim, né? Tipo, você não vai no dia a dia, Grebatimã, né? Tipo, isso. Só que tem muita gente que confunde mobilidade com alongamento. O fato de você mobilizar uma articulação não necessariamente você está alongando, entendeu? Então eu trouxe aqui, ó, inclusive tem até uma colinha que para explicar para vocês qual que é essa diferença entre mobilidade e alongamento. Porque a mobilidade são os movimentos que você faz de modo dinâmico, né? Você fazer um espacate é uma coisa, você fazer cloche é outra, porque o cloche ele é um movimento mais dinâmico, ou seja, ele é um movimento que serve sim para você aquecer. E quando você vai fazendo esses exercícios de mobilidade, você vai fazendo com que a sua articulação e a sua musculatura vá se soltando aos poucos, né? Que parece dar aquela sensação de que são movimentos de alongamento, mas não necessariamente você alonga, entendeu? Até porque, antes de você fazer a sua aula de balé, é muito mais interessante que você aqueça a sua musculatura do que você simplesmente, né, faça ali a sua rasgação.
porque o seu corpo precisa estar preparado para começar a trabalhar a sua técnica, para começar a ativar a musculatura, para aí sim, quando você sai da barra, você executar balé, digamos assim, entendeu? Que é quando você faz os seus tandis, os seus adágios, as suas piruetas, os pequenos saltos, os médios e os grandes saltos. Só que aí tem uma questão que sempre me perguntam, né? E é até complexo de dizer, porque aí chega no meio da aula, o professor pede para você se puxar. Então, por exemplo, geralmente depois do adágio, os professores pedem que a gente, né, se alongue, né, faz lá a rasgação, taranana. Só que assim, pensando em treinamento, pensando em lógica de treino mesmo, assim, para alto rendimento, não sei se seria o momento mais ideal, né? Porque você vai alongar suas fibras, você vai chegar no máximo de expansão delas, só que muitas vezes o professor logo em seguida vira pra gente e fala assim, Grand Batiment. E Grand Batiment é um movimento que você precisa fazer explosão. Então, quando você faz um alongamento, você estica suas fibras, você deixa ela ali no talo, tipo, como se fosse um elástico de cabelo, sabe? Você vai esticar ele no talo. Só que aí, na hora que você vai fazer o seu Grand Batiment, você precisa de potência. E aí, aquelas suas fibras musculares, elas estão em outra conjuntura. Então, de certa forma, isso não seria producente, entendeu? Seria contraproducente, não seria uma coisa muito interessante para se fazer em termos de musculatura, em termos de fisiologia mesmo. Ah, agora eu entendi! Então, assim, o que eu particularmente faço nas minhas aulas, principalmente quando eu sei que meu professor vai passar o Grand Batiment bem na sequência, eu faço alguns alongamentinhos assim, só umas puxadinhas assim, só para não dizer que não soltei a musculatura. Por quê? Porque eu sei que depois eu vou precisar de potência. E toda vez que a gente alonga a musculatura e depois a gente precisa de potência, a gente perde essa potência. Então, muitas vezes que você fala assim, ai meu Deus, eu não consigo ter explosão no Grand Batiment. Muitas vezes é porque você está gastando toda a sua energia lá nos alongamentos, lá no espacate, lá na rasgação, e sendo que você deveria estar com essa musculatura ali preparada para trabalhar a potência de pequenos saltos, de grandes saltos, até mesmo a potência de Grand Batiment. Então, se for pensar em termos de fisiologia, em termos de treinamento, em termos de momento ideal, o momento ideal para você fazer rasgação, sabe, mesmo, você ficar lá no espacate, seria no final da aula, porque você já fez todo o trabalho de rotação, todo o trabalho de ativação, já fez ali potência, agilidade, pipipi, pipipi, pipipi. No final você já está aquecido, você já está pronto, você já está... Aí sim você pode explorar essa rasgação toda, né, que o povo ama fazer. Porque o que muita gente não imagina, né, é que a flexibilidade, ela é a capacidade que o seu corpo tem de esticar além do normal, né? E ainda se tratando de dança, é além do além do além do além do além. Porque para o seu corpo ir cedendo, para ganhando amplitude, ele vai ali gerando como se fosse microlesões, né? Pensa que a sua musculatura, elas são várias cordinhas. E aí toda vez que você alonga demais, você vai fazendo microlesõezinhas nas fibras para que ela alongue cada vez mais, né? Só que se você fizer isso sem você estar aquecido, ou logo em seguida, né, ou melhor, antes de você saltar, pensa que o seu corpo é tipo como se fosse um elástico de cabelo. Então você esticou, 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 esticou. Na hora que você precisa de potência, ele não tem esse controle, digamos assim, entendeu? Não sei se fica claro para você explicar isso, mas é porque você tá puxando. E aí na hora que você precisa de força, o negócio já tá meio que esgarçado, sabe? Então, se eu fosse, né, e é muito difícil isso, porque a gente sabe que o balé tem uma tradição, o balé tem ali uma conjuntura, tem toda uma coisa. Se fosse para escolher o melhor momento para você fazer a sua aula, o seu momento de flexibilidade, esse momento de rasgação mesmo, sabe, de usar bloquinho, sabe, de colocar o pé até mais alto para negativar, seria no final da aula, porque é quando você tá realmente aquecido, é quando você tá já para acabar o seu exercício, já para ir para casa descansar, e aí você coloca a sua musculatura no limite, e aí depois você descansa e vai fazer as suas outras atividades. E aí, falando sobre treinos complementares, que eu acho que é bem importante, né? Porque muita gente me pergunta, eu faço treino de força, mas eu também queria fazer um treino focado em flex. Qual que é o melhor momento para fazer esse treino focado em flex? Eu gosto de pensar que a força, ela é como se fosse o oposto da flexibilidade.
A força, a gente precisa de contração, a gente precisa das fibras fortes, enquanto que a flexibilidade, a gente precisa das fibras mais soltas. Então, quando você coloca um próximo do outro, isso também não é bem interessante de se fazer. Então, quanto mais longe a sessão, melhor. Então, sei lá, a pessoa treina força de manhã e vai treinar flex só à noite. A pessoa treina força em um dia, vai treinar flex só no outro dia. Então a gente nunca pode trabalhar o mesmo local no mesmo dia ou muito próximo, porque também isso pode dar problema, isso pode ali dar contratura, pode causar distensão, isso pode dar uma série de problemas. Então, qual que fica aqui a dica para o seu vídeo? Se você está desesperada para zerar o seu espacate, entenda que zerar o espacate não é o que vai definir a sua dança, não é o que vai te fazer girar uma pirueta melhor, não é o que vai fazer você fazer um grand battement melhor, porque só o espacate ele não te trabalha a potência, entendeu? Então, não necessariamente você precisa focar tanto em zerar. Principalmente você que está no começo do balé, ouve muito que o seu professor fala sobre colocação de quadril, sobre como ativar o andeor, sobre como melhorar a sua postura. Isso são coisas que vão refletir muito mais na sua técnica, que vão muito mais contribuir para as suas piruetas, para os seus saltos, para os seus adágios, do que você só zerar o espacate, entendeu? Eu entendi a referência. Então é isso, meu povo. Espero que não tenha jogado um balde de água fria em vocês, mas eu acho que é importante a gente desmistificar isso, entendeu? Porque quando a pessoa começa a fazer balé, e tem muita gente que fica desesperada para zerar o espacate, tem gente que compra curso, que faz não sei o que, e pega vídeo no YouTube, ai meu Deus, eu preciso zerar o espacate. E às vezes você não precisa zerar no primeiro ano, você não precisa zerar no segundo ano. Tem bailarinos que eu conheço que eles não são negativados, eles conseguiram ali uma flexibilidade interessante, uma flexibilidade que é funcional, mas não necessariamente a pessoa é hiper zerada dos dois lados, entendeu? Então, não é uma coisa que vai tipo, ah, meu Deus, vai mudar a sua vida. Então, dá para acalmar, respeitar o processo e trabalhar coisas que realmente importam, que é a colocação, que é ativar o andeor, que é um bom trabalho de tornozelo para as pontas, né? Isso sim vai te ajudar a contribuir muito mais para sua dança, combinado? Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Ativa o sininho, que toda semana tem vídeo novinho, fresquinho. Quem tiver aí também algumas dúvidas, deixa aí a sua dúvida nos comentários, porque o seu comentário também pode virar o próximo vídeo, combinado? Então, um beijo e até semana que vem.